Meus irmãos de Ideal Espírita, eu estou profundamente emocionada de estar aqui com vocês, profundamente grata à direção e aos trabalhadores desta casa, que é extremamente amorosa, e nós já sentimos isso quando adentramos aqui nos portais. É um verdadeiro lar espiritual, com uma energia de amor, uma energia de saúde que sentimos imediatamente dentro de nós. E todos nós que aqui nos encontramos, em realidade, estamos em uma busca. Não estamos aqui por acaso. Estamos mobilizados por questões internas que nos trouxeram a este momento. Todos os que aqui estamos, certamente já questionamos o porquê da doença, o porquê dos sofrimentos e das dores humanas. Quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde nós vamos quando se cerrarem os nossos olhos para a experiência da carne? Enfim, o que fazemos aqui? Esta temática de cura e autocura tem a ver com todas as nossas questões pessoais, porque hoje já sabemos que não existem apenas as doenças do corpo, mas também existem as doenças da alma, os transtornos emocionais e mentais, existem os desafios dos relacionamentos. Nós que aqui nos encontramos, somos seres que vivemos em constante relacionamento. Viver é relacionar-se. Nós nos relacionamos o tempo todo com os nossos pensamentos, nos relacionamos com as nossas emoções, nos relacionamos com o nosso corpo e com as necessidades que ele nos impõe. Nos relacionamos com as pessoas que gravitam ao nosso redor na família, mas também nos relacionamos com as questões do trabalho. Enfim, nós somos seres que fomos situados por Deus a experiências de relacionamento. E de uma vez por outra surgem situações cíclicas, seja no corpo, seja na mente, seja questões emocionais, seja questões de relacionamento com as pessoas. Tudo isso compõe o nosso processo evolutivo. E a doutrina dos espíritos é uma doutrina que absolutamente nos conduz às questões da cura. É uma doutrina terapêutica, porque nos abre uma nova visão acerca da nossa vida. O que somos nós? Essa a questão primordial da nossa existência. Logo nos primeiros capítulos do Livro dos Espíritos, trazido a lume por Allan Kardec em 1857, nós temos uma grande revelação. Somos seres imortais. Deus, nosso Pai, não é tão somente uma energia criadora, Ele é a inteligência suprema, a causa primeira de tudo que existe. Ele é um ser que nos ama, que nos criou e certamente não nos criou para o sofrimento. Certamente que Deus não nos criou para que vivêssemos na melancolia, para que tivéssemos diversos tipos de dores. Certamente que não. Ele que é amor só pode nos deixar e só pode nos desejar alegria. No entanto, qual o sentido daquilo pelo qual passamos desde que nascemos? E aí vem a explicação da doutrina dos espíritos. Deus, que é eterno, onipresente, onisciente, onipotente, soberanamente justo e bom, nos criou e criou desde sempre a matéria, o princípio material, como nos falam os espíritos benfeitores no Livro dos Espíritos, e o princípio inteligente. Como princípio material, nós temos, como nos fala Allan Kardec, o fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva, da qual tudo
é desenvolvimento. Então existe matéria desde o nível mais quintessenciado até o nível mais materializado, como nós temos tangível a matéria do nosso universo, a matéria do corpo físico, a matéria da Terra. Então existe matéria sutil, que para os espíritos é matéria, eles tocam e esta matéria eles podem metamorfosear de acordo com a sua mente. E Deus criou sempre, eternamente, o princípio inteligente que necessita do contato com a matéria para se individualizar. Então, pelos evos, pelos milênios, esse princípio inteligente transforma-se em espírito. Portanto, todos nós que aqui nos encontramos, que já somos dotados, já conquistamos a autoconsciência, já conquistamos o livre-arbítrio, já conquistamos a capacidade de perceber as coisas no universo externo e neste universo infinito que trazemos dentro de nós, com certeza nós já temos milhares e milhares de experiências na carne. Já tivemos experiências em outros gêneros. Já fomos homens, já fomos mulheres, já exercitamos a penúria, já exercitamos a grandiloquência, os tesouros materiais, os tesouros da ciência, enfim, já estamos aqui como seres provindos de várias experiências e tentativas na afirmação do bem. Certamente, como nos falam os espíritos, que nós trazemos inúmeras conquistas, já estamos aqui. Quantas coisas já conseguimos amealhar? Mas nós trazemos ainda dentro de nós traumatismos, nós ainda trazemos dentro de nós energias que precisamos reequilibrar, modelos comportamentais inadequados, modelos disfuncionais que podem ter sido úteis lá atrás, mas que não são mais úteis no presente. Então, nós evoluímos ciclicamente. Kardec nos fala dessa lei dos ciclos no livro A Gênese, e é interessante nós buscarmos, assim como no capítulo 14 dessa mesma obra, ele fala dos fluidos, ele fala do perispírito, ele fala da capacidade da nossa mente de dar qualidade a esse fluido que nos circunda, que ainda e que não virou matéria. Então, para a matéria física, o homem utiliza das mãos, da inteligência, para poder transformá-la e utilizá-la de acordo com as suas necessidades. Mas o espírito, e nós somos espíritos, só que estamos enraizados num corpo, o espírito pode dar ao fluido cósmico universal o tom, a qualidade, boa ou má, dos seus pensamentos e das suas emoções. Kardec fala a respeito das criações mentais que ficam nos nossos registros. Então, ele inclusive dá um bom exemplo. Aquela pessoa que planeja matar alguém, fala ele, ela passa por todos os momentos, todos os atos no seu planejamento. Aquele planejamento que ela tem exuda da sua mente e fica em registros como fotografias no seu campo áurico. É uma exudação energética. E essa forma pensamento, ela vai interferir nele próprio e na pessoa, mesmo que ele não chegue ao ato, porque ele está dando qualidade. Ele ou ela, a pessoa, está dando qualidade àquele fluido. Então, quantas doenças são provindas de baixa de imunidade por causa dos pensamentos que abraçamos, que acolhemos, que são irradiados para nós e que nós assimilamos por frequência vibratória semelhante.
Quantas doenças poderiam ser evitadas que não estão nos nossos arquétipos genéticos e nas nossas necessidades kármicas, mas que são provindas de escolhas que nós temos na própria encarnação. Mas falávamos que temos todos nós várias experiências na afirmação do bem. Então nós trazemos um lado luz, como nos fala Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra vienense. Nós temos experiências ótimas, mas trazemos um lado sombra. E ele nos fala que para que consigamos ver a luz, nós precisamos olhar a sombra. Então, em realidade, as doenças, não falo de todas elas, porque há aquelas próprias da existência corrente, viroses, infecções bacterianas, mas aquelas doenças de raiz mais sérias, elas são, na realidade, uma exudação cíclica, porque as nossas questões do pretérito navegam em nosso inconsciente de vidas passadas. Olhem como é interessante e complexo o psiquismo humano. Nós temos um inconsciente de vidas anteriores e esse inconsciente vai jogando para fora energias deletérias que ficaram nele acumuladas de acordo com os ciclos. Então, vez por outra, há uma exudação de energias traumáticas e a doença, na realidade, é o caminho para a cura, é o caminho para a saúde. Vêm aquelas energias, muitas vezes atuam no corpo físico, outras vezes essas energias atuam no corpo perispiritual. Mas que corpo é esse? Kardec nos explica no Livro dos Espíritos e aprofunda esse estudo na Gênese. O ser humano é um ser tríplice. Nós somos um espírito que possui um corpo. O corpo perispiritual é um corpo que permanece conosco depois do decesso do corpo físico. Com a morte do corpo físico, esse corpo perispiritual fica conosco. E nele estão gravadas as nossas experiências transatas, as nossas questões traumáticas, mas também as nossas conquistas. Quando estamos nos preparando para o regresso a uma nova experiência no corpo, após um tempo que passamos no plano espiritual, quando já preparamos um novo corpo, nos ligamos àquela célula fecundada pelo gameta masculino, o óvulo da mãe fecundado pelo espermatozoide do pai, daquela explosão energética, a ligação do espírito e o perispírito, com todas as conquistas, mas também com as dificuldades e traumas, vai se ligar àquele novo corpo e vai funcionar como um modelo organizador biológico. À medida que as divisões celulares vão acontecendo no útero materno, o perispírito vai orientando aquela divisão. Então nós temos uma carga genética dos pais, mas também temos toda uma orientação do perispírito, que se tem traumas, vai levar determinadas dificuldades ou facilidades naquela divisão celular. E à medida que o bebê vai assumindo, vai crescendo no útero materno, vai havendo um enraizamento, e quanto maior esse enraizamento, nós mergulhamos num estado que Allan Kardec chama de estado de perturbação. Ou seja, nós vamos nos esquecendo do passado, o perispírito vai se alterando, porque geralmente ele apresenta o aspecto da encarnação anterior e ele vai agora assumir um novo aspecto. Às vezes há uma mudança de gênero. Há toda uma questão genética, então ele vai passar a assumir aquela nova aparência. No entanto, a nível inconsciente,
todas as conquistas e dificuldades também estão ali. Então, além do inconsciente de vidas passadas, aonde estão os arquivos das nossas experiências transatas, nós temos igualmente o inconsciente desta vida, que é elaborado a partir do útero materno, na construção de um novo ego, de uma nova personalidade, que tem a ver com a nova cultura, com os familiares, com a história de vida daqueles que nos circundam e que vão nos orientar o desenvolvimento como crianças, até chegar na idade adulta. Então, meus irmãos, dizem-nos os pesquisadores que as questões do passado se aninham como núcleos em potenciação. Então, as nossas grandes conquistas, as nossas grandes questões vão se organizar em termos emocionais. E esses núcleos, eles vão saindo do inconsciente de vidas passadas, pulsionando, entrando no nosso inconsciente desta vida e gerando determinadas situações, que podem ser transtornos emocionais ou podem ser energias de alegria. Mas falava eu que Carl Gustav Jung disse que nós precisamos olhar o nosso lado sombra, nós precisamos perceber esse material que, vez por outra, brota do nosso inconsciente de outras vidas. Às vezes brota na forma de doenças físicas, às vezes brota na forma de transtornos mentais e às vezes brota na forma de lembranças sutis ou intuições ou modelos, padrões de comportamento. Como nós vamos olhar para essa sombra? Essa é a questão. Como nós vamos elaborar o nosso autoconhecimento? E aí vem-nos os benfeitores espirituais que nos explicam isso. Ao acordarmos de manhã, nos fala Joana de Ângeles através da pena de Divaldo Franco, vamos estabelecer um contato com a espiritualidade superior. Vamos orar. Fala-nos Allan Kardec que a oração é o mais poderoso meio de nós nos conhecermos e de nos abrirmos. As experiências de grandes pesquisadores da atualidade na área do psiquismo, como Richard Davidson e outros mais, que agora utilizam PET scan, antes utilizava tomografia computadorizada, depois a ressonância magnética, e vai indo e já se consegue mapear o cérebro. Nos momentos de oração, nos momentos de meditação, os nossos lobos frontais se ativam porque aumenta o metabolismo nesta área, porque esta área das noções superiores está sendo oxigenada, aumenta a circulação sanguínea e se vê claramente através do PET scan essas áreas importantes que trazem prazer, que ativam os níveis de serotonina, em termos de elementos bioquímicos importantíssimos que trabalham o nosso bem-estar e ainda ativam o sistema imunológico. Então, se nós acordarmos de manhã e já ativarmos essa área do cérebro físico e com certeza a contrapartida da matriz perispiritual, nós estaremos entrando em contato com a espiritualidade superior, com o nosso anjo de guarda que Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo que todos nós temos. Pedir a esses irmãos luminosos que nos orientem na nossa experiência, nesta nova página que é o novo dia. E aí vamos observar com mais lucidez, sem estar no piloto automático. Vamos ter mais consciência das nossas escolhas, das nossas reações. Então, estamos ótimos aqui, cogitando a respeito da saúde física, psíquica, espiritual. Estamos em paz, mas saímos e, de repente, alguém nos agride ou um carro acaba quase que nos atropelando e nós ficamos, em virtude do medo que dá, daquilo que pode acontecer, ficamos agressivos. Vem, de repente, aquele modelo,
lá do gladiador do passado que podemos ter sido, e fica com a vontade de arrancar a cabeça da pessoa que agiu assim conosco. E aí, o que nós vamos fazer? Ora, nós observamos esse modelo que veio para fora. Podemos mergulhar nele, deixar ele tomar conta, o gladiador tomar conta da situação, ou podemos ter a lucidez de dizer: meu filho, não está mais na moda arrancar as cabeças. Agora o padrão é outro, se acalme. Então nós nos acalmamos como se estivéssemos falando com um filho, uma filha, alguém muito querido. E dizemos: eu vou aproveitar a sua energia, mas não vou arrancar mais a cabeça de ninguém. Eu posso dar limites ao outro sem chegar a esse ponto. Esse é um modelo antigo. Eu posso passar na frente de um local que me atrai a bebida, mas se eu já sei que eu não tenho limites para com a bebida, eu já observo, começo a salivar, já sei que vai me dar aquela ânsia. O que é isso? É um modelo lá de trás. É um personagem nosso que exagerou naquilo e que está vindo à tona. Mas eu posso dizer: não, eu vou dar a volta, meu filho, olha, agora não tem mais essa não. Agora eu quero equilíbrio na minha vida. Às vezes vem aquela ideia de tomar uma atitude, fazer uma escolha que nós já sabemos ser disfuncional. E se não vai me trazer felicidade, eu vou observar e vou dizer não. Então agir assim é olhar para a própria sombra, é ouvir esses modelos, ou no dizer dos terapeutas, é ouvir esses personagens que ainda gravitam em nós, necessitados de orientação. Nós vamos assim tecer e realizar o que nos falava Santo Agostinho na pergunta 919 no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o meio mais rápido, mais fácil de nós alçarmos voos evolutivos, e ele nos fala a respeito do autoconhecimento. Então essa observação vai nos conduzindo aos processos de cura. Tudo isso que nós falamos até agora é exatamente para chegarmos a este ponto, na cura e na autocura. Porque, em realidade, conhecendo-nos como seres imortais, sabendo que as doenças são caminhos de passagem, nós não ficamos apavorados quando elas chegam. Sabemos que não existem doenças que não possam ser tratadas, mas que quando chegar o nosso momento, todos nós vamos para a pátria espiritual, porque não somos daqui. Nós estamos aqui durante pouco tempo. Nós recebemos dos mentores e de Deus, nosso Pai, um corpo físico que é um traje espacial, que nós recebemos tamanho infantil, para que nós pudéssemos utilizá-lo para termos as experiências que este planeta nos pode oferecer. Mas daqui a pouco, quando o circuito do fluido vital que nos foi oferecido para este corpo que agora habitamos chegar ao fim, nós cerraremos os olhos e todos voltaremos para a pátria espiritual. Mas não sabemos quando. Nós tivemos uma familiar muito querida, que até já desencarnou há 20 anos, mas ela teve um diagnóstico de um prognóstico muito rápido de desencarnação na década de 50. Então o médico disse a ela que lamentava, mas que ela só teria uns 3 meses de vida no corpo. Ela, no começo, qualquer um se choca com isso, não é verdade? Ouvir uma coisa dessas não é fácil para ninguém. Mas ela era espírita. Então ela disse: olha só, de qualquer forma, qualquer um vai, todos nós vamos morrer. É o corpo que morre, eu estou viva e vou continuar viva. Então, sabe de uma coisa? Eu vou continuar com o meu trabalho, fazendo as minhas coisas. Ela adorava ir para a casa espírita, ela fazia enxovaizinhos, ela fazia as coisas e continuou com a vida dela.
tomava os remédios, fazia o tratamento, obviamente, mas continuava com a vida. Aí passou um mês, passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Passou um ano e ela estava com um corpo físico. Passou 1 ano e meio, o esposo infelizmente desencarnou. E outros que eram muito ligados a ela desencarnaram, de tal maneira que uma vez uma companheira disse: mas eu não te entendo, você continua viva e o seu marido desencarnou. Ela disse: eu não sei o que acontece comigo. Ela dizia assim, que ela encontrava com as pessoas na rua e os amigos faziam aquela cara de espanto. E ela já ficava envergonhada, ela já pedia desculpas. Eu não sei o que acontece, não sei o que está acontecendo comigo. E ela foi vivendo, e nisso viveu 20 anos, né? Com aquele prognóstico de 3 meses. Mas tenho também na família uma prima que jamais esteve doente, apenas as doenças infantis, teve uma gripe, foi para o hospital, no dia seguinte desencarnou. Então, meus irmãos, não existe doença terminal na realidade. Eu estava numa reunião mediúnica e falei no final, apareceu um amigo espiritual para dizer como é que tinha sido, dar algumas instruções. E aí eu falei: posso fazer uma perguntinha? Aí Kardec nos fala sobre isso no Livro dos Médiuns, no capítulo relativo a evocações. E aí eu fiz a pergunta: meus irmãos, a nossa companheira, 36 anos, foi dada como doente terminal, tem uma menina, como nós podemos falar com ela e ajudá-la? E a entidade falou assim: mas minha filha, algum de vocês aí não é terminal? Não. Eu disse: que isso? Eu não sou terminal? Eu não estou terminal? Ele disse: mas minha filha, qualquer um vai, todos vocês vão. Cada um vai na sua hora, que ela cuide-se, vá ao médico, nós vamos ajudá-la sim, mas ela e todos vocês têm que entender que nós estamos mortos para vocês, mas estamos tão vivos, mas estamos tão felizes, todos nós somos imortais. Então, meus irmãos, essa é a questão que não quer calar. Quando temos uma doença, a cura é, na realidade, esse processo, essa forma de conduzirmos com maior leveza, com fé, na certeza de que a cura vai chegar, que tudo vai passar. É nós sabermos que precisamos gerenciar essa autocura, que é a verdadeira cura. Entender que há um sentido para a dor. É apenas uma reverberação de situações vividas lá atrás, mas que nos cabe procurar o tratamento terapêutico, procurar o tratamento médico e na casa espírita procurar atuar, estudar, refletir, fazer o bem. Hoje em dia, as grandes pesquisas falam sobre o valor da meditação, sobre o valor da generosidade, como repercute na saúde e na ativação de elementos bioquímicos que trazem vitalidade ao corpo. Tudo aquilo que a doutrina espírita já nos falava no século passado. Hoje, a medicina e as pesquisas estão caminhando e já estão confirmando essa possibilidade. Então, meus irmãos, chegando ao término, porque já abusamos da paciência de todos, só nos cumpre dizer que nós somos seres felizes, porque temos essa doutrina dos espíritos. Minha avó portuguesa, que nos criou com infinito carinho e que nos levou pelas mãos na casa espírita quando tínhamos 3 anos de idade, nos levou na evangelização. Ela, quando sentiu aos 94 anos que estava partindo, ela me chamou e disse: Yasmin, minha filha, eu estou tão feliz. Eu disse: que bom, vovó, por quê? Porque eu tive um sonho lindo e daqui a
pouco eu já sei que eu estou partindo. Nossa, que isso, vovó? Não diz uma coisa dessa. Minha filha, é um lugar maravilhoso. Eu já estou ouvindo os programas sobre saúde. Mas por que, vó? Porque eu quero, assim que eu puder, fazer um curso no plano espiritual. Eu quero trabalhar com saúde. Eu disse, vovó, tá bom, tá bom. Olha, eu já vou até pedir para as meninas lerem para mim o livro do irmão Jacó de novo, o Voltei, onde ele fala como é que foi, como ele chegou. Eu estou esfuziante, meu Deus do céu. Aí ela dizia assim, olha só, mas você vive em reunião mediúnica. Eu vou fazer um trato com você. Eu vou achar algum médium que tenha alguma afinidade fluídica comigo. E eu vou passar uma mensagem para você. Eu disse, vovó, para com isso, não vamos falar nisso não, que é muito doloroso para mim. Não, eu vou sim. Olha só, já estava pensando aqui num código. Quando eu achar esse médium, eu vou pedir para que ele dê a mão a você e toque no seu pulso com o meu dedo indicador. Aí ela fez aquela forma de nós darmos as mãos, mas com o dedo indicador assim, de forma que tocava o meu pulso. E ela disse assim, eu vou trazer para você uma frase, o nosso código, hein? Minha linda menina. Eu disse, vovó, não tem mais menina e muito menos linda aqui. Vamos parar com essa história, que eu não quero mais ouvir isso. E aí, como ela havia dito, aconteceu. Né? Pouco mais de um mês depois, ela dormindo, já começou a teve um problema respiratório. Uma moça que trabalhava lá em casa me chamou, eu vendo que ela estava desencarnando, chamei minha mãe, chamei as minhas meninas, e ela desencarnou com as minhas meninas sentadas, deitadas na cama, beijando ela, uma beijando os pezinhos, outra beijando a cabeça, outra beijando as mãos, e eu ali de joelhos, olhando a cama, e minha mãe também. E falando, vó, a nossa eterna gratidão, porque você nos deu a maior herança que um ser humano pode ter na Terra, o conhecimento da doutrina dos espíritos. Nós não podemos ser egoístas e queremos que você vá, que você seja feliz, que todos esses espíritos que te ajudaram possam te conduzir neste novo momento da sua vida. E ela foi beijada, carinhada, com todo o nosso amor e com toda a nossa gratidão. Para fecharmos, meus irmãos, 8 meses depois eu estava numa reunião mediúnica. E aí uma médium que conhecera a vovó disse, Yasmin, eu disse, sim, eu estou vendo a sua avó aqui. Aí minha avó só tem 8 meses encarnada, mas como ela está? Ela está linda, Yasmin, ela está linda. Mas eu não entendo bem, Yasmin, ela está pedindo para eu dar a mão para você. Eu já tinha esquecido do tal do código. Aí ela me deu a mão, a médium me deu a mão. Isso não é normal numa reunião mediúnica, mas ela me deu a mão. Quando ela me deu a mão, eu senti o toque do dedo indicador no meu pulso. Eu disse, é a vovó danadinha. E aí a médium diz, olha, ela está falando uma frase que eu não vejo muito sentido. Ela está dizendo, minha linda menina. Pronto, fechou o nosso código. E ninguém sabia, até eu já não sabia mais porque tinha esquecido. E aí ela falou da vida espiritual, de como ela, que tinha uma quebradura do fêmur, tinha tantas doenças orgânicas e estava curada, da alegria de viver, de como ela nos amava e de que tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz é absolutamente terapêutico e que se não fosse essa doutrina, ela teria sofrido muito mais. Meus irmãos, eu agradeço o carinho de todos e desejo muita paz, que possamos ter fé e confiança que jamais estaremos sozinhos. Muita paz a todos. Muito obrigada.